Pai, eu consagro a Ti agora essa conexão, essa live, estabelecemos o Teu reino aqui. Fala conosco, Senhor, fala aquilo que o Senhor quer tratar, estamos aqui à sua disposição, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar sobre o capítulo 15 de Jeremias. Eu vou ler aqui na versão NVI. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem junto de mim, diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E, se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte, os destinados à espada, para a espada, os destinados à fome, para a fome, os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei quatro tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando. Por isso, porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Eu os espalharei ao vento como palha nas cidades dessa terra. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo, pois não se converteram de seus caminhos. Fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia, trouxe o destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado a luz, pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse: eu certamente o fortaleci para o bem e intervim por você, na época da desgraça e da adversidade, por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte, ou o bronze? Diga a esse povo: darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo, por causa de todos os seus pecados, por toda a sua terra. Eu os tornarei escravos de seus inimigos, numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim e vem em meu auxílio, e vinga-me dos meus perseguidores. Que, pela sua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por sua causa. Quando as suas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me enchesse de indignação. Por que é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornastes para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indigna, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo.
Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios, eu o resgatarei das garras dos violentos. Isso aí. Nesse capítulo, a gente pode ver que Deus adotou uma posição dura contra os israelitas. Ele fala ali logo no início que nem Moisés, nem Samuel, como eles, poderia intervir, né? Porque eu lembro que quando Deus, em Moisés, quando Moisés tirou o povo lá do Egito, o povo começou a ir contra Deus, né, contra os mandamentos. Deus queria destruir todos eles. Mas Moisés chegou e falou: não vai destruir ninguém. Só um instante. Sim, nós temos aqui a referência no início do capítulo 15, aliás, ele está complementando, né, está dando continuidade ao capítulo 14, né? Nós estudamos ali falando a respeito dos pecados, né? De vaidade, de engano, de visão falsa, de falsos profetas, pecados graves. E aqui no início do capítulo 15, ele está dando referência de, mesmo que Moisés e Samuel intercedessem por Judá, então daí fala, como cada um, em sua época, havia feito com sucesso. Então o povo errou, o povo fez lambança, daí Moisés intercedeu, Samuel intercedeu, e o Senhor voltou atrás naquilo que, né, teve misericórdia do povo, na verdade, né? Então, tem as referências ali, algumas delas. Aqui ele está dizendo para Jeremias, mesmo que eles viessem aqui e intercedessem, eu não ia escutar. A gente sempre vê lá em Juízes que o povo sempre pecava contra Deus e Deus voltava, perdoava, o povo voltava para Deus. Mas parece que nesse capítulo aí Deus estava relutante, falando que ninguém poderia mudar a direção de Deus. Ele mandaria realmente os inimigos contra Jerusalém, contra Judá, e os levaria cativo. Ali tem na palavra ali, né, que ele fala até a sequência que seria a destruição. Ele fala ali. Ainda aqui nessa parte, dando uma referência sobre a intercessão, né? O Senhor falou sobre Moisés. Então, está em Deuteronômio, capítulo 9, verso 18. Tem várias outras referências, mas eu só vou citar uma delas, que ele fala assim: em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi, nem bebi coisa alguma, por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. Isso no versículo 2, que ele fala: os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Essa é a sequência que o inimigo estaria chegando ali em Jerusalém, em Judá, né? Quando o pessoal chega, que vai batalhar, depois da batalha, Deus entrega o povo nas mãos dos inimigos, e ali só vai restar o quê? Somente fome. Vai restar fome para quem ficar, e o povo seria levado para o cativeiro, seria levado como escravo para o cativeiro. Deus está dando destino aqui a cada pecado, né? Quem... Ixi, sumiu o versículo aqui. Achei. Então, Deus está dando destino ao pecado, né? Então, se aquele pecado, a consequência dele é a morte, então, a morte. Se a consequência daquele pecado é a guerra, então, a guerra. Então, ele está dando destino
Ou seja, cada pecado tem a sua consequência, tem o seu destino, e Deus está somente afirmando aquilo que ele já tinha determinado. Então, quando ele dá referência ali sobre Manassés, no verso 4, capítulo 15, versículo 4, por causa das maldades que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Então, Manassés, ele introduziu uma forma repulsiva de idolatria em Judá. Então, olha isso. Porque, além dele ter cometido erro, ele era rei. Então, ele fez o quê? Ele introduziu, ele foi responsável por introduzir outras pessoas, os seus súditos, todos eles foram induzidos a cometer o mesmo erro. E era um tipo de idolatria repulsiva. Essa é a palavra, né? Isso mesmo. No verso 7, as portas da cidade, eu os espalharei ao vento, como palha separada ao cereal. Então, está falando cirandeios com a pá, peneireios com a joeira. Então, peneira, né? Tá filtrando, tá tirando a palha, tá jogando fora aquilo que estava só fazendo volume, tá separando das joias. No verso 11, no verso 10 e 11, Jeremias está lamentando do dia em que ele nasceu. Só que aí Deus vem e conforta ele, né? E eu te fortalecerei para o bem. Deus daria ao profeta as forças necessárias para cumprir a sua missão. Pode falar, meu amor. Isso mesmo, né? A Jeremias fala assim, nunca emprestei, nem tomei emprestado, né? Ou seja, ele nunca andou no mau caminho. Ele sempre teve alinhado com Deus. E mesmo assim, todo mundo lá onde ele vivia ali era contra ele. Acho muito legal ali ter uma outra fala, que ele fala que para o Jeremias não ir para o povo, mas o povo é que vai votar também para o Jeremias. Né? Ou seja, o Jeremias não poderia se entregar para ele. Deixa eu ver aqui. Vai comentando ver se eu acho esse verso. Isso. Aí nós temos ainda no verso 12, né, onde ele está dizendo Judá, a referência de Judá aqui é ferro, né, e não poderia resistir à Babilônia, que é o ferro do norte. Lá no primeiro capítulo, lembra que Deus falou sobre derramar, né, a panela que está fervendo do norte? Então, tudo aqui está falando vindo do norte, sempre do norte. Do verso 15 ao 17, Jeremias desejava que Deus o vindicasse, uma vez que ele assimilou, né, comeu as palavras de Deus, como está no verso 16. Guardou-se das más companhias, como está no verso 17. E indignou-se diante dos pecados de Judá. Já estou de posse das suas ameaças, que está no verso 17. Então, eu achei muito, muito delícia essa parte que ele fala que comeu, né? No verso 17. No verso 19, que fala aquilo lá fala, deixa o povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Ou seja, não se deixe contaminar pelo pecado do povo. Né? O povo é que estava pecando, eles é que tem que voltar para Deus, voltar para Jeremias, voltar para a palavra que Deus estava mandando através de Jeremias. Isso. Jeremias estava intercedendo em favor do povo pecador, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia. Mas os pecados eram terríveis e eles não tinham o menor remorso, não tinham um pingo de arrependimento. Tá tudo bem, gente, foi só o vento. Aqui no verso 16, onde ele fala, achadas as tuas palavras, logo as comi,
as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Que é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, Jeremias comeu a palavra de Deus. Então, o espírito dele foi fortalecido, por quê? Porque estava comendo a palavra de Deus. E a gente quer comer arroz e feijão, né? É claro, a gente precisa, mas o nosso espírito precisa estar fortalecido em Cristo, né? E a carne mortificada, os desejos da carne, o pecado, né? A luxúria, o adultério, todos os outros pecados precisam estar dominados, né? Não, o desejo não vai desaparecer, mas a gente precisa ter controle sobre o pecado, né? O desejo da carne, através do fortalecimento do nosso espírito, que é como? Comendo a palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo. Olha só, meio-dia, nós estamos comendo a palavra de Deus. Tem uma referência aqui que ele fala meio-dia, né? Qual é o versículo? Meio-dia, sobre as mães. Você lembra, amor? Tem um versículo aqui que ele fala sobre o meio-dia. É no 10. No 10. No 9 e 10, né? Não é aqui que está falando, ao meio-dia, as tuas viúvas... Não, fala, ao meio-dia, está falando assim, meio-dia, bem certinho. Aqui, achei. No verso 8 está escrito, as suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares, e trouxe ao meio-dia um destruidor sobre as mães de jovens. Fiz cair, de repente, sobre ela angústia e pavor. Ora, aqui o Senhor está descrevendo o quê, gente? Isso daqui, angústia e pavor. Não se assemelha com as síndromes da nossa época, do nosso tempo, né? Síndromes de pânico, angústia, depressão, né? Olha o que está dizendo. De repente, angústia e pavor. E o que? Ao meio-dia, a hora da gente estar na mesa, a hora do momento de estar em comunhão, da gente estar em família. Ou seja, a família não está junto, não tem ninguém para sentar à mesa. Então vem o desespero, vem a tristeza, porque está sozinho, está na solidão. E quando nós trouxemos a próxima referência, que é no verso 15 e 17, né? Jeremias desejava que Deus o vindicasse, uma vez que ele se assimilou. Sim, é isso que eu acabei de falar, sobre ter comido a palavra de Deus. Então ele questionou, Senhor, eu estou comendo a tua palavra, eu estou em santidade, eu estou buscando, e mesmo assim, eu estou entregando só aquilo que o Senhor mandou entregar, não estou falando coisa que eu queria, porque se, vamos supor, se fosse eu, a Cristiane, eu já ia querer brincar de roxinho, né? Já, né? Mas não sou eu, a gente só está pegando e entregando aquilo que o Senhor pede para entregar. Então, por que Jeremias questionou isso para Deus? Eu só estou entregando aquilo que o Senhor mandou eu falar e o pessoal está querendo me matar. Estão bravos porque eu estou apontando o pecado. Então, assim somos nós. A gente vai ter confronto porque a gente vai falar para as pessoas a respeito da consequência do pecado. Só que ninguém quer ser confrontado, quer que fica passando a mão na cabeça, está tudo bem, né? Quer que a gente seja omisso. Daí vem o ódio, vem a raiva, vem a repulsa. Não quero ficar perto dela porque ela só fala de pecado, só fala de... Né? Então eu não quero. E aqui Jeremias está questionando a Deus a mesma coisa, mesma situação, só que num contexto muito, muito maior. Então ele falando, Senhor, o Senhor está falando comigo, eu estou entregando o seu recado para o povo quer me matar, faz alguma coisa. É bem válida essa comparação, mesmo, essa analogia com o tempo de hoje, né, do ministério, que é mais fácil você ir contra pessoas que estão falando a verdade do que a pessoa aceitar realmente que é pecadora e abrir mão do pecado de estimação. Aí ele fala, né? Jeremias fala para o Senhor
O Senhor rejeitou Judá completamente, por acaso o Senhor odeia Sião? Quer dizer, o Senhor odeia teu povo, o Senhor tem ódio da gente, por que quer destruir todo mundo, né? Com tanta praga, com tanta morte, tanta destruição, né? E Chega um ele ponto fala... que a gente, chega um ponto que a gente pode tentar comparar com os tempos de hoje, né? Tá vendo tanta tribulação, tantos pecados no tempo de hoje. Será que Deus vai perdoar? Né? A gente vê tanta afronta, não é verdade? Quando estava falando muito a respeito do Hamas ali, né? Daquelas atrocidades que estavam cometendo com as pessoas, ainda estão, né? Mas quando estava no auge, falando muito na televisão. Então, aquilo gera um negócio dentro da gente que a gente é humano, né? A gente tem compaixão das pessoas. Quando vê aquilo tudo, meu Deus, dá uma vontade. Ah, não, Senhor, dá vontade de dizer, não perdoa eles. Não, eles não merecem perdão, sabe? Mas o Senhor veio para salvar a todos. Né? Até a gente comparando nos dias de hoje, coisas que dá repulsa na gente, na nossa realidade aqui do Brasil, né? Por exemplo, dentre muitos outros, por exemplo, a pedofilia. Quem é que suporta? Quando a gente vê, quando a gente ouve falar, a gente já quer esganar, a gente já quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente não permite, a gente não aceita isso, e não tem que aceitar mesmo. Mas eu estou falando no contexto de salvação, de perdão, né? São pessoas doentes que precisam de cura, precisam de tratamento, mas a gente não quer que esteja perto da gente. É óbvio que não. A gente tem que fazer o nosso papel, a nossa obrigação, né? De estar protegendo as pessoas que a gente ama. Mas não significa que essas pessoas doentes não sejam merecedoras de salvação. Também são. O primeiro momento, quando a gente fica sabendo dessas atrocidades, a primeira coisa, a gente esquece do juízo de Deus. A gente quer que seja o juízo aqui da terra, e a lei da terra, ou a lei da nossa ira. A gente esquece do juízo de Deus. Acho que é o primeiro momento. A gente quer tomar o lugar de Deus e fazer justiça com as próprias mãos. Isso E mesmo. a emoção vai aflorar, é óbvio. Imagina tocar no filho amado. Meu Deus. Então, quando ele fala no verso 18, diz assim, como a nota de rodapé, né? Como ilusório ribeiro, como um viajante sedento, fica decepcionado quando encontra um riacho seco. Jeremias sentia que Deus o havia desapontado. Olha só. E aí no verso 19, não passarás para o lado deles. Jeremias não deveria descer ao nível em que o povo se encontrava. Olha isso. Então a gente não tem que descer ao nível das pessoas que estão afrontando a gente, que estão indo contra a palavra de Deus. A gente precisa deixar que Deus vai fazer o que precisa ser feito, né? Então No tempo de Jeremias, Deus. no verso, não, aqui é no 16 já. Quando ele fala a resposta de Deus, não, ainda a oração intercessória, né, de Jeremias. Senhor, tu rejeitaste Judá completamente, caso odeie Sião, por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos paz, mas ela não veio, esperamos tempo de cura, mas só veio terror. Senhor, nós confessamos gente, eu acabei lendo aqui o 14. Deixa eu voltar aqui. No 15. Desculpa. Eu li esse último trecho que eu li foi do capítulo 14. Mas aqui, voltando para a página certa, no versículo 19, diz assim: se voltar para mim, a palavra do Senhor, olha, se voltar para mim, eu o restaurarei, independente de qual tenha sido o crime, para que possa continuar a me servir. Aí a gente fala assim, o Senhor vai me restaurar para eu, vamos colocar assim, para eu sair desfilando por aí, para eu sair esnobando o que o Senhor me deu, o Senhor me dá uma
uma SUV, para eu sair desfilando e esnobando todo mundo, e a resposta do Senhor é o quê? Eu estou trazendo para o material, mas é só para ilustrar. Aqui ele diz, se voltar para mim, eu o restaurarei, e fala o quê? Para que possa continuar a me servir. Porque tem muita gente que quando recebe o milagre de Deus, para de servir ao Senhor para servir aquilo que recebeu. Então, o Criador passa a ficar de lado e a gente começa a adorar a criação, aquilo que foi nos dado de presente. Isso é um tapa na cara, né? Quando Deus fala também, se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, fofocando, fofoquinha, murmura, não sei o quê. Se a gente parar de falar bobagem e falar o que a Bíblia nos ensina, a promessa de Deus é: será meu porta-voz. Ah, eu acho tão bonito fulano de tal que é profeta, que faz isso, que faz aquilo, né? Em nome do Senhor. Mas fica só fofocando, murmurando, reclamando. Então, se a gente se manter em santidade, obedecendo a palavra de Deus, ele diz: será meu porta-voz. Olha a responsabilidade. E diz ainda mais: você o influenciará, mas não deixará que o influencie. Então, ou seja, nós vamos ensinar as pessoas e não as pessoas nos ensinar o pecado. Nós não temos que aprender a errar, nós temos que aprender com Deus o que é certo. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Gente, uau, isso aqui é uma loucura, né? Então, quando a pessoa lutar contra nós, nós somos uma pessoa, mas a pessoa vai lutar como se estivesse contra um exército. Significa que a gente não está sozinho. Conosco está o exército de Deus, um exército vitorioso. Por isso que a gente se torna invencível. Não dá para bater no peito e falar assim: eu posso, eu sou bam, bam, eu sou a tal. A gente não faz nada se Deus não quiser, não cai uma pena, né? Então, a gente se torna assim invencível por causa do Deus que habita em nós, por causa do exército que está conosco, por causa da muralha de bronze de proteção que tem em nosso redor, né? Então diz o quê? A promessa de Deus: não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Então, Deus está conosco. Se nós estamos em santidade, nós estamos obedecendo às Escrituras, estamos mantendo afastados do pecado, a gente não está em rebelião, o Senhor está conosco e Ele nos faz vencedor. Então, ele diz: certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis. Pode vir tempestade, pode vir tiroteio, pode vir incêndio na BR, pode derrubar louça, pode não sei o quê, nada vai atingir a gente, porque nós estamos do lado do campo vencedor. Jesus está do nosso campo de batalha. É Ele que vence por nós. E nós somos indestrutíveis por causa de Jesus e não por causa da nossa capacidade física, intelectual, né? Ou de orgulho. Não, não é por causa disso. É só por causa da graça do Senhor, por causa do amor dele nas nossas vidas. Amém, amém. Tem algo mais a falar, meu amor? Não, acho que é isso aí. Amém. Então, que a gente continue sempre clamando ao Senhor e obedecendo aos teus ensinamentos. A palavra é comer a palavra, né? Comam a palavra de Deus. Comam a palavra de Deus,
para que o espírito seja fortalecido, em nome de Jesus. E contra nós, ninguém poderá tentar nos derrubar, porque Deus está conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fiquem com Deus, bom dia, boa tarde. Deus Tchau. abençoe.